Então vamos falar do alimento espiritual, ou maná espiritual. Estamos falando aqui, dentro da oração do Pai Nosso, sobre o pão de cada dia. Quando falamos das coisas do Espírito e da nutrição espiritual, estamos falando de várias coisas, desde os dons das pregações, as vivências do Espírito e tudo aquilo que Deus nos dá como graças espirituais. Então o ser humano precisa receber não só o alimento do corpo para poder viver, mas também precisa receber nutrição espiritual, do corpo espiritual. O maná no Pai Nosso é o pão de cada dia. E aquilo que Deus nos reservou para cada dia, aquelas experiências que temos que viver no mundo espiritual. Então todo dia Deus tenta nos trazer experiências novas, principalmente para aqueles que se abrem. E com o passar do tempo Deus nos vai dando mais profundidade naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós aprendemos. Pois o maná, quando cai do céu no deserto, não dura mais do que 24 horas. Estamos falando do maná do Antigo Testamento. Então, o maná não podia ser armazenado. Deus literalmente nos dá o pão de cada dia. Então, o maná é o alimento físico para o povo não passar fome no deserto. Então, cada dia o pão se renova. A necessidade de alimentação, da nutrição, de receber coisas novas. Cada dia é uma oportunidade a mais de viver e alcançar a graça de Deus. Essa é a realidade do mundo espiritual. Devemos viver a vida espiritual diariamente. Não podemos deixar passar o nosso tempo, a nossa hora, a nossa oportunidade de salvação. Pois um dia apegado com a carne já é suficiente para o homem cometer atrocidades inimagináveis e se desviar, às vezes cometendo apenas um pecado que será suficiente para cair no esquecimento, e entrando no esquecimento, esse pecado nunca será perdoado. Por isso o homem não deve se afastar de Deus sequer um dia de sua vida. O maná, ele vem através da providência divina. Quem quiser se aproveitar dele ou tem que se alimentar, tem que comê-lo e fazer um bom uso do maná, fazendo a reflexão necessária, assimilando aquilo que Deus quis passar como mensagem. Pois o discernimento do Espírito, ele não é próprio do homem. Então, o alimento que a gente come, cada coisa que nós comemos gera um gosto. Cada alimento tem uma experiência que traz. Quando você come um chocolate, quando você come uma maçã, ele gera no corpo uma reação que na língua é chamado de paladar. Isso é um sentido. Então no espírito não é diferente. Cada bem espiritual, o maná, ele traz um gosto, ele traz um sentido. Cada experiência, seja ela boa ou ruim. E algumas pessoas têm a capacidade de desenvolver, todos nós temos, né? Mas uns desenvolvem mais que os outros. O paladar, ou no espírito nós podemos chamar desse sentimento de discernimento de espírito. É saber aproveitar cada dia, cada pão que Deus nos dá, cada oportunidade de sabedoria, cada conhecimento, cada nova experiência, cada frustração, cada coisa que ocorre tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, a gente pode somatizar e gerar um aprendizado maior, trazendo mais conteúdo, mais experiência. É isso que torna o homem capaz de amadurecer. Geralmente uma criança pequena, ela é a que mais precisa de nutrição. Um bebê pequeno, igual eu tenho uma de dois meses, ela precisa comer o tempo inteiro. Toda hora precisa de leite, leite, leite. É diferente a nossa nutrição de acordo com a idade, aquilo que precisamos. Então, o nosso modo de comer, o nosso modo de portar, a nossa necessidade, o nosso aporte fisiológico, a nossa taxa metabólica basal, ela varia de pessoa para pessoa. Cada indivíduo é único. E as nossas necessidades somos nós que determinamos. Por quê? Porque uns vão fazer mais exercícios, outros, por ser homem ou mulher, já traz diferença da necessidade de alimento. Então o homem precisa comer mais. Quanto mais alta a pessoa é, mais ela precisa de nutrição. Quanto mais exercício a pessoa faz, mais ela precisa de nutrição. Quanto mais saudável, mais tende a ser maior a taxa metabólica. Então, isso é adaptativo. Muda a experiência, muda a coisa de acordo com quem estamos falando, ou de quem estamos falando, ou como essa pessoa reage aos estímulos que lhe é proposto. Assim também é no mundo espiritual. Cada um é uma pessoa única, cada pessoa tem uma experiência única, e uns vão aproveitar mais do maná, outros menos. E o maná não pode ser igual para todos, tanto em experiência quanto em alimento. Então, quem dá os frutos espirituais é Deus, não vem de nós mesmos. Deus calcula a quantidade certa para cada dia e para cada pessoa, e vai de acordo com aquilo que estamos espiritualmente preparados e habituados para discernir. Se nos banqueteamos com o mundo, esquecemos dos banquetes espirituais diariamente.
Então, se nós nos apegamos muito com a carne, se não temos o hábito de fazer jejum, se não temos hábitos de viver no Espírito, como vamos receber os dons que Deus nos dá através dele? Já que, às vezes, nós apegados com a carne, esquecemos dos alimentos espirituais. Então, quem se apega à carne não se alimenta do maná espiritual. Infelizmente, boa parte dos homens vive perdido nos banquetes, não sabe valorizar o alimento espiritual de cada dia que é dado e que é solicitado através da oração do Pai Nosso. Nem por agradecer, nem por sentir alegria em receber todos os dias oportunidade de Deus de nos converter, de nos conciliar com a palavra, de assimilar a palavra de Deus e poder cultivar a palavra de Deus no nosso coração. O principal alimento que Deus nos dá, também maior riqueza, está no mundo espiritual. Então, Deus nem liga se você passar fome para buscar o alimento espiritual. Isso, entre aspas, muitos santos tomaram este caminho. Viviam à base de jejum para poder ter mais comunhão com os frutos espirituais. E faz parte da rotina semanal do cristão, momentos de jejum, momentos de abstinência, para que o ser humano possa crescer. E essas abstinências não estão apenas nos alimentos, mas também nas atividades sexuais ou nas coisas que a carne tem para oferecer para o homem. Porque o cristão precisa provar para si mesmo o tempo todo que vive por buscar o mundo espiritual e não o mundo material. Pois o mundo material, se você vive ele diariamente e absorve-o diariamente, você se torna incapaz de reconhecer o mundo espiritual. Então, essas pessoas sentem tanto o gosto da comida do mundo que acaba perdendo o gosto pela vida espiritual e pelo alimento espiritual. Consideravelmente assim, aos poucos, o homem também vai perder o gosto pela vida. Então, se o homem perde a capacidade de sentir a destreza, as coisas boas do espírito, ele vai perder o gosto pela vida. Assim como a comida enjoa, as coisas do mundo material vão enjoando com o tempo, a vida também perde o gosto. Pois os banquetes lhe dá sustento para o corpo, mas não supre as necessidades da alma. Deus, ele tenta nos alimentar das duas formas, e é óbvio que quem tem o maná não sentirá fome. Ou seja, aquele que está nutrido espiritualmente, que está satisfeito com a vida espiritual, ele não tem tanta necessidade em se alimentar. Não que ele perde o gosto pela comida, mas ele está tão satisfeito com o alimento espiritual que o alimento material é uma futilidade e apenas tem seu caráter nutritivo para o corpo. Então é preciso que o homem desapegue aos poucos com os alimentos físicos e não dependam deles para sobreviver, mas saiba usar o seu corpo para ter uma nutrição boa. E nós usamos muito maná em contexto para o povo judeu, pois nós católicos temos também o nosso maná, que é chamado de Eucaristia, que é o alimento perfeito, pois ele é capaz de nos nutrir tanto fisicamente como espiritualmente. Então nós temos um fruto material e espiritual. Sendo assim, é o alimento perfeito para todos os homens, pois tem tudo aquilo que o corpo precisa para se nutrir, seja em espírito, seja em corpo. Sendo este o nosso verdadeiro pão de cada dia, que nunca nos deve faltar nas santas missas. Já que Cristo é o caminho e a obra de salvação do homem. E um grande mistério existe por trás da Santa Missa e da transformação do corpo e do sangue de Cristo. Jesus é o nosso alimento para o corpo material e também para o corpo espiritual através da realidade da Santa Missa. O maná é o nosso caminho de salvação e redenção, onde Jesus apaga a culpa dos nossos pecados aos pés da cruz. O sofrimento de Jesus e Maria, ele se fez necessário para a humanidade como um todo, para nos dar a salvação. Então foi através do sacrifício de Cristo que a nutrição, o momento, se tornou tão especial, que foi o momento da instituição da Sagrada Eucaristia, pois finalizava a obra e jornada de Cristo, que foi concretizada através da sua morte em cruz, onde ele entregou o seu corpo e seu sangue. E toda aquela cerimônia se uniu, aquilo que foi feito para os apóstolos e aquilo que foi feito para a humanidade, que não foi uma encenação, foi uma realidade para a salvação do mundo, para aqueles que o temem, para aqueles que acreditam e que cada dia consagra o seu caminho a Cristo através da união desta obra, revivendo-a todos os dias ou sempre que necessário para agradar a Deus.